Bem, para definirmos a média harmônica, nós vamos considerar, como a gente já vinha fazendo para as outras médias, primeiro o R2. Em R2, eu sei que no plano cartesiano, eu tenho pares de números x, y, né, ordenados nessa ordem, né, tais que esses números nada mais são que números reais, ok? Então, no plano cartesiano, se eu pego um retângulo, ok? Um retângulo de lados A e B, e faço uma aplicação contínua e objetiva, transformando os lados do retângulo em um quadrado, em medidas iguais, ó, faço A igual a B, que por sua vez vai ser igual a X. Eu obtenho, na verdade, o quê? Um quadrado. Ok? Então os lados que eram AB agora passam a ser X e X. Muito bem. Para esse retângulo, se eu considerar a área dele em função dos lados, né, a área em função das duas medidas, das duas dimensões, eu sei que é A vezes B. Tranquilo. Como eu fiz essa aplicação por meio de uma igualdade, a área desse quadrado vai me dar o quê? Ora, vai me dar lado vezes lado. Então, x vezes x, ou x ao quadrado. De igual modo, né, se eu quiser ser rigoroso, eu até teria que, aqui eu tenho a área em função das suas duas dimensões, né, do quadrado. Assim como eu fiz aqui. Só que esses dois valores são iguais, portanto eu tenho x quadrado. Se eu calculo agora o perímetro em função dos lados, ó, a função perímetro, ora, é a soma dos lados, a mais a, b mais b, ou seja, isso vai me dar 2a mais 2b. Não é? Essa função perímetro, portanto, ela mede, na verdade, colocando 2 em evidência, quem? A mais b. Ok? De igual modo, a função perímetro para o x, ó, x seria a soma dos lados, x mais x mais x mais x, perímetro do quadrado, 4 vezes o lado. Tudo que eu preciso fazer agora, na verdade, eu vou fazer aqui, porque o espaço aqui nosso é pequeno, né? Eu vou dividir a área, olha só, pelo perímetro. Se eu faço essa divisão, ó, o que vai acontecer? Ó? Quando eu divido a área pelo perímetro, eu vou fazer primeiro para o quadrado, né? Eu vou ficar com x ao quadrado dividido por 4x. E para o retângulo, eu vou ter AB dividido por 2, que multiplica A mais B. Bom, agora eu posso simplificar esse x ao quadrado é x vezes x com esse x. E posso simplificar esse 4 com esse 2. Então eu vou ficar, na verdade, só com x. Esse 2 vai multiplicar cruzado, ó, vai ficar 2ab. E aqui embaixo só o a mais b. Pronto. Esse valor é o que eu chamo de média harmônica entre os valores a e b. Ou seja, o lado do quadrado, nessa construção, é média harmônica dos lados do retângulo. Uma forma mais tradicional de se representar a média harmônica de dois valores é se eu divido esse numerador e esse denominador por AB, ó, eu vou ficar com 2AB sobre AB, e aqui embaixo, A mais B sobre AB. Se eu tenho uma fração e divido o numerador e o denominador pelo mesmo número, veja que eu estou dividindo por AB e AB não é zero, é lado do retângulo, não é zero. Então eu não altero a minha razão, ok? Dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor não altera a razão. Se eu conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, eu continuo obtendo o que eu tinha antes, que é 2AB sobre A mais B. Ora, ocorre que se eu simplifico isso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter só o 2 em cima, e aqui eu poderia quebrar essa soma A sobre AB, simplificando, e ia ficar 1 sobre B. Ia ficar B sobre AB, simplificando o B, eu ia ficar com 1 sobre A. Pronto, essa é uma outra forma de eu representar a média harmônica. Então, a média harmônica entre dois valores é 2 vezes o produto entre eles sobre a soma. Ou 2 dividido pela soma dos inversos. Essas duas relações são iguais, são equivalentes. Elas representam a média harmônica de dois valores. E se eu tiver três valores? 4, 5? Bom, vamos fazer para três valores. Vamos para o espaço, né? Nós estávamos no R2, agora vamos para o R3. No R3 eu tenho agora triplos, né? Triplas. X, Y, Z, esses números nada mais são do que números reais, ok? E aí o que eu tenho? Eu, em vez de ter um retângulo, né, no espaço, eu vou dar uma dimensão para esse retângulo, né? Deixa eu colocar ele de azulzinho, só para diferenciar a figura. Observe, eu vou pegar um retângulo, mas como agora eu estou em R3, eu vou dar uma dimensão para ele. E ele vai virar o quê? Um paralelepípedo reto retângulo, ok? Prisma retangular aí, ó. De lados A agora não é lado, né? No espaço é aresta. Arestas A, B e C. Sacou? Então agora eu tô com um tijolinho, ó, uma caixa de sapato. Né? Porque agora eu tô no espaço, não estou mais no plano. Mas eu vou fazer a mesma aplicação, né? Objetiva, contínua. Olha aí, ó. Eu vou colocar as medidas dele como sendo todas iguais. Então, A igual a B igual a C. E vou chamar de uma outra variável. Vou chamar de qualquer letra, vou chamar de X. Quando eu faço isso, eu transformo o paralelepípedo em quê? Em um cubo. Não é verdade? Olha só. Meu paralelepípedo reto retângulo virou um cubo. Olha aí, ó. Um cubo de aresta X.
Ok? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou considerar aqui a função volume, já que eu estou no espaço, eu vou considerar a função volume do paralelepípedo reto-retângulo, volume em função das arestas. Ora, por Cavalieri, o volume é sempre a área da base, que é esse retângulo, A vezes B, vezes a altura. Então, A, B, C. Esse seria o volume do paralelepípedo reto-retângulo. De igual modo, o volume ali, ó, em função de x, 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 das três dimensões dele, é a área da base de novo, que é um quadrado, x vezes a altura, ou seja, o volume do cubo, né? O poliedro de Platão ali, x ao cubo. Vou considerar agora a área total do paralelepípedo, ok? A área total dele vai ser a área desse retângulo de baixo, que é A vezes B, vezes a tampa da caixa, A vezes B de novo. Então são 2 vezes AB. Essa área lateralzinha dessa face lateral, ó, é B vezes C. Ela se repete aqui e aqui, ó. Então é 2 vezes BC. E eu ainda tenho quem? Essa face lateral, essa de frente para nós. Essa de frente é aquela que está lá atrás, que é A vezes C. A vezes C. E lá atrás também, ó. A vezes C. Então dá 2AC. Ora, se eu coloco em evidência, né, para facilitar, esse 2 vai multiplicar pelo produto das três dimensões tomadas 2 a 2, né? AB, BC e AC. E agora tudo que eu vou fazer, infelizmente eu vou ter que apagar porque nosso espaço é curto, tudo que eu vou fazer é dividir esse volume por essa área. O que vai acontecer? Quando eu dividir esse volume pela área, olha só, o volume, calcular a razão entre o volume e a área. Bom, primeiro, eu já calculei a área aqui, vamos calcular, né? A gente não calculou ainda. Ó. Quem seria a área em função das medidas do cubo? Bom, cada face do cubo é um quadrado. Como é um dado, né, são 6 faces, 6x ao quadrado. Tudo bem? A área total de um cubo. Cada ladinho dele cada face dele é um quadrado. Então dá x quadrado. Como são 6 faces, né? É um dado, né? É um cubo, é um dado, né? Um hexaedro regular. Então vamos lá, fazendo isso aqui, eu vou ter o volume x ao cubo sobre a área, 6x quadrado. Como a gente tinha feito por meio da igualdade, né, a transformação, eu vou ter aqui que o volume é ABC e a área aqui é 2, que multiplica AB mais BC mais AC. Pronto. O que eu vou ter aqui agora? Olha só. Isso daqui, x ao cubo por x ao quadrado, simplificando fica x. E aqui é 2 vezes 3. Ó. Se eu simplifico, fica um 3. E aí, multiplicando cruzado, só até terminar isso aqui. Vai ficar 3ABC. Esse 3 vai multiplicar lá. E aqui, né, eu teria que multiplicar, e esse cara passaria dividindo. Então é melhor já colocar aqui, ó. AB mais BC mais AC. Pronto. Essa é a média harmônica entre os números A, B e C. Ou seja, a aresta do cubo no espaço é a média harmônica das arestas do paralelepípedo reto-retângulo que a originou por meio da aplicação que a gente fez. Sacou? Uma maneira mais tradicional, se você quiser, ó, né, eu posso representá-la assim. Se eu dividir em cima e baixo por ABC, olha só, vou dividir o numerador por ABC e o denominador também. Ó. Então vai ficar AB, ABC, BC, ABC, AC, ABC. Né? Poderia dividir só por 1, mas como eu vou quebrar as frações, já que fração tem o mesmo denominador para somar, eu repito embaixo, né? Eu coloquei 1 em cima, podia pôr só 1 embaixo, daria na mesma. Agora tudo vira festa, porque veja, esse ABC morre com esse ABC, então eu fico só com 3. Esse AB com esse AB morre, então tem 1 sobre C. Esse BC com esse BC morre, então tem 1 sobre A. E aqui o AC com AC morre, fica 1 sobre B. Então é outra forma de representar a média harmônica entre três números. A média harmônica entre três números é 3 dividido pela soma dos inversos dele. Né? Ok? Ou eu uso dessa forma, ou eu uso dessa forma. Em todo caso, a aresta do cubo é média harmônica das arestas do paralelepípedo reto-retângulo no espaço. Ok? Bacana, né? Então eu posso definir estatisticamente esse conceito matemático, né, da seguinte maneira. Ó. Quem vai ser a média harmônica de um conjunto de dados estatísticos? Esse conjunto de dados pode ser a altura de uma pessoa, a intenção de votos em determinado candidato, depende da pesquisa estatística. Então, se eu tiver lá os dados x1, x2 até xn, a gente fez para 2 valores antes, agora fizemos para 3. Por indução, eu poderia fazer para n, mostrar que vale para n mais 1 e mostrar que vale sempre. Então, na verdade, a média harmônica, eu posso chamar assim, ou simplesmente MH, né, as notações, como sendo quem? Ora, se eu tenho n números, 3. Quando eu tinha 3 era 3, quando eu tinha 2 era 2. Se eu tenho n números, isso é n. Né? E aqui a soma dos inversos, né? 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais, até quando? Até o último, 1 sobre xn. Pronto. Essa relação me dá a média harmônica entre n termos. A gente fez para 3,
para 2 e para 3, mas vale para n termos, né? Sempre o número que eu estiver considerando de termos sobre a soma dos inversos. Simples assim. A gente agora vai na lousa digital fazer alguns exercícios de aplicação. Bonito isso, né? Olá, vamos então aí resolver alguns exercícios de aplicação. O primeiro deles nos diz o seguinte: um automóvel viaja da cidade A para a cidade B com velocidade de 60 km por hora e volta com velocidade de 90. A velocidade média de toda a viagem foi de quanto? Bom, a gente é tendencioso a querer calcular a média aritmética, somar 60 com 90 e dividir por 2. Está errado. Ele não pediu a média das velocidades. Leia com atenção, ele pediu a velocidade média. Vamos ver como funciona isso aí na física, olha só, né? Na verdade, eu sei o quê? Eu tenho aí minha cidade A, tenho aí minha cidade B, vou chamar a distância entre elas de d grande, tudo bem? Eu sei o quê? Eu sei que a velocidade é o quê? É a distância dividido pelo tempo, né? Veja, quilômetros por hora, quilômetros sobre as horas, tempo, distância sobre o tempo. Bom, então eu posso multiplicar isso aqui cruzado e eu sei o quê? Eu sei que o tempo é igual a quem? A distância dividido pela velocidade. Né? Se eu multiplico o cruzado, vai ficar v vezes tempo, o tempo passa a dividir, a velocidade passa a dividir. Né? Na verdade, são relações derivativas uma da outra. Muito bem. Então vamos lá. Eu tenho duas situações. Para ir, eu vou ter o quê? Eu vou ter um tempo de ida, ok? Eu vou chamar de TI, tempo para ir, ok? E vou ter uma velocidade de ida, ok? Vou chamar de VI. Para voltar, eu posso fazer a mesma coisa, né? Eu tenho um tempo para voltar, esse tempo vai ser menor, já que a velocidade para voltar é menor, né? O tempo para voltar eu vou chamar de TV, ok? Tempo de volta. E a velocidade para voltar. Veja que a velocidade para ir ele deu é 60. A velocidade para voltar ele deu é 90. Tudo bem? Então tudo que eu preciso fazer é o seguinte, olha só, ele está querendo calcular a velocidade média da viagem. A velocidade é a distância dividida pelo tempo. Bom, a velocidade da viagem toda, eu preciso considerar a ida e a volta. Então eu vou ter que considerar a distância, né, de ida, que é d, ok? A distância de ida, ó. Em ambos os casos, a distância é d, né? Para ir e para voltar, a distância é a mesma. A cidade não vai ficar mais longe do que a outra na hora que vai voltar. Então, para ir eu tenho d, para voltar eu tenho d. Essa é a distância total que ele vai percorrer para ir da cidade A até a cidade B e voltar para A. Né? Velocidade de ida e volta, distância de ida e volta, tempo de ida e volta. Tudo bem? Bom, distância dividido pelo tempo. Então eu vou ter que ter o quê? Um tempo de ida mais um tempo de volta. Ok? Então velocidade é a distância sobre o tempo. A distância, ida e volta. Então, para ir é d, para voltar é d. Velocidade de ida e volta. Para ir, VI, para voltar, velocidade de volta. A gente sabe que para ir é 60, para voltar é 90. Bom, quando eu substituo essas relações, olha o que eu vou ficar aqui. Ó. Eu vou ficar com a velocidade média sendo 2d. O tempo de ida, se eu uso essa relação, olha só, o tempo vai ser a distância, que é d, sobre a velocidade de ida, né? Se eu considerar o tempo de ida, chamei de TV maiúsculo, vamos deixar aqui para ficar igual, ó, tempo de ida. E o tempo de volta é a mesma distância, só que eu tenho que considerar a velocidade de volta, né? Vou colocar aqui de voltar. Ok? Então vamos lá, o tempo de ida eu vou substituir, olha só, o tempo de ida eu vou substituir aqui, ó. E o tempo de volta também. O tempo de volta eu vou substituir aqui. Então a minha relação vai ficar o quê? T sobre VI, ok? Que é isso aqui, ó, o tempo de ida, mais o tempo, coloquei os dois de verde, né? Não tem problema não. E aqui eu vou colocar o quê? D sobre a velocidade de volta, né? Acabou. Porque veja, eu posso colocar embaixo esse D em evidência. Então vai ficar D que multiplica 1 mais a velocidade de ida, mais 1 sobre a velocidade de volta. Quando eu cancelo esse D, eu acabo de mostrar o quê? Eu acabo de verificar que a velocidade média, olha lá quem ela é. 2 sobre 1 velocidade de ida, mais 1 velocidade de volta. Ou seja, o que a gente acabou de demonstrar? Que a velocidade média, cuidado, não é média das velocidades. A velocidade média é a média harmônica das velocidades, olha isso, não é? Como a gente acabou de demonstrar, né? Olha aqui, ó. Duas velocidades, em cima o 2. E aí embaixo a soma dos inversos, ó. Então a velocidade média é a média harmônica das velocidades de ida e volta. Ok? Então você não precisa fazer essa demonstração toda vez que for resolver uma questão dessa. Agora você já sabe que é a média harmônica, como é que a gente resolve a questão? No pulo do gato, ó. A questão sai num maneirinho, ó.
Quem é a minha de... Eu tenho aqui, na verdade, que considerar, não é? Esse 2. E aqui embaixo, quem é minha velocidade de ida? 60. Depois, quem é minha velocidade de volta? 90. Pronto, só preciso resolver essa brincadeira agora. Que fácil, né? Então aqui eu vou ficar com 2. Aqui eu vou ficar com 90 vezes 1, mais 60 vezes 1. E embaixo, 90 vezes 60. 9 vezes 6, 54. Como tem dois zeros, então a minha velocidade média da viagem toda será 2 vezes o inverso do de baixo. Invertendo a fração de baixo, 5.400, 90 mais 60 dá 150, né? Posso cortar esse zero com esse zero. E agora eu posso fazer simplificações, vou fazer a conta, né? Simplificações seria a seguinte, ó, isso aqui por 3 dá 5. Isso aqui por 3 dá 18, né? 10 vezes dá 30, 3 vezes 8, 24, 30 mais 24, 5, 4. Então perfeito, dá 18. Então eu estou com 2 vezes 18, só que tem um zero aqui embaixo, né? Então é 2 vezes 180. Isso me dá 360. E embaixo ainda tem um 5. Ora, acabei de achar o que ele me pediu. 36 dividido por 5 é 7, vezes 5, 35, sobra 1. Com 0, 10. 10 por 5 é 2 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média para ir e voltar de toda a viagem. Bacana, né? Então você não precisa gravar, né, fazer essa demonstração todas as vezes. Você só precisa saber isso, ó, que a velocidade média é a média harmônica, não é aritmética, hein? A média harmônica das velocidades. É isso. Exercício 2. A média harmônica de 50 números é 13 e a média harmônica de outros 30 números é 26. Ache a média harmônica de todos os números. Bacana isso, né? Vamos pensar assim. A primeira média harmônica, se eu chamá-la aqui ó, de MH, né? MH, primeira média harmônica. Vou chamar a média harmônica 1. Bom, essa média harmônica são de 50 números, então o que a gente faz? Pela nossa definição demonstrada, a gente tem 50 e eu vou ter que dividir os termos. Posso chamar os termos de quê? x1, primeiro termo, segundo termo, x2 e assim por diante. Até onde? Até o termo de número 50. Essa é a média harmônica de 50 números. Não é verdade? Ele está me dizendo que essa média vale, na verdade, 13. A média harmônica de 50 números é 13. Está dizendo que isso aqui vale 13. Ok? Então eu peguei esse valor e coloquei como sendo a média harmônica 1. Bom, se eu multiplico isso aqui cruzado, eu vou ficar com 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais até 1 sobre x50, como sendo o quê? Isso vezes 13 e depois os 50 vezes 1, né? Vai ficar 50. Eu posso passar o 13 dividindo, para ficar mais fácil. Percebeu? Então tudo isso aqui ó, vai multiplicar por 13, o 13 vai estar multiplicando, eu posso dividir os dois lados por ele. O 50 vezes 1 é 50. Agora eu vou olhar para a média 2. Ele deu uma segunda média, não foi? Olha aqui, ó. A média harmônica de outros 30 números é 26. Então eu vou ter uma segunda média harmônica aí. Eu vou chamá-la de média harmônica 2. Agora são só 30 números. Mas de novo eu vou ter que somar quem? Para eu não repetir os índices, ó, eu vou colocar o quê? Se eu vim até 50, eu vou colocar x51, x52. Não são 30? Bom, se eu comecei de 51, vai até x80. Percebeu? Ele está nos dizendo que essa média vale 26. Ele deu esse valor, né? 26. De novo, se eu multiplico isso aqui cruzado, ó, 26 sobre 1, então vai ficar tudo isso vezes 26, depois eu posso passar o 26 dividindo. Então eu estou com essa situação, ó. x51, x52 até o x80, né? São 30 termos, do 51 ao 80. E do outro lado eu vou ficar com o quê? 30 vezes 1 vai me dar 30, e aí o 26 pode passar dividindo. Pronto. O que ele está querendo? Ele está querendo, olha aqui, ó, a média harmônica, vou colocar de amarelo, ele está querendo a média harmônica de todo mundo, ó, a média harmônica de todos. Então, eu vou chamar aqui média harmônica total, ok? Essa média harmônica total. Se são de todos os números, eu tenho que considerar primeiro o total de números, bom, 50 e 30. Então, se são de todos, vai ter que ser 80. É sempre o número em cima, total de elementos da amostra. E embaixo? Embaixo vai ter que ser a soma de todo mundo, ó. Do 1x1 mais 1x2 até chegar no 50. Depois continuar somando até chegar no 80, porque afinal de contas são 80 números. Então 1x51 mais 1x52 até chegar no 80. Não é? Acabou, porque veja, a média harmônica total que ele está pedindo será 80. E aqui embaixo, ó, deixa eu até dar um espaço aqui. Olha só. Para eu riscar aqui, ó. Se você for um bom observador, isso daqui eu sei quanto vale. Sei ou não sei? Olha lá, ó. Isso daqui tudo, ó. Quem é isso aí tudo? Olha aqui, ó. 53 avos. É a minha média harmônica 1, né? É minha MH1.
Vou nem colocar assim não, eu vou colocar aqui, ó, forma de fração logo, né? 50 trezeavos. Pronto, isso aqui é 50 trezeavos. E essa outra aqui? Essa outra também eu sei lá, ó. É a média harmônica 2, lembra? Olha ela aqui, ó. Então tudo isso daqui, ó, é minha média harmônica 2, que vale... Eu obtive ela a partir da média harmônica 2, na verdade, né? Essa soma. Ela é a soma da média harmônica 2, não é a média harmônica. A média harmônica 2 é 26 e a 1 é 13. Acabou, né, pessoal? Acabou porque agora virou continho. Ó. O que que eu tenho aqui? 80 dividido por 50 trezeavos mais 30 26avos. Como é que eu vou fazer aqui no rascunho? 50 13 mais 30 26. Ora, 26 é múltiplo de 30, então eu vou colocá-lo aqui como sendo 26. É a mesma coisa de multiplicar por 26 em cima e embaixo, né? 26 por 3 dá 2, e 2 vezes 5, 100. 26 por 26 é 1, mais 30 é 30. Então, na verdade, eu estou com o que aqui, ó? 80 dividindo por... Posso até melhorar isso aqui, né? Isso aqui vai dar 130 sobre 26. Ora, se eu divido isso por 13, isso dá 10. Isso aqui por 13 dá 2. Então dá 5. Ó. Essa continha dá 5. Então aqui eu estou com 80 dividido por 5. 80 por 10 é 8. Por 5 é o dobro de 8, né? 16. Sacou? Simples assim. Então a resposta fica sendo a nossa alternativa é de escola. Exercício 3. Para dois números inteiros e diferentes de zero e da unidade, se cumpre que o produto, a média aritmética ao cubo pela harmônica ao cubo, dá 4.096, onde MA e MH são respectivamente as médias aritmética e harmônica entre eles. Então a média aritmética vale. Bom, veja que ele está misturando agora harmônica com aritmética. Vamos só relembrar, quando eu tenho, vou fazer para dois termos, né? Mas quando eu tenho, por exemplo, dois termos, eu vou chamar de, fazer igual ele chamou, né? Em vez de chamar de XA, X barra A, como a gente fez, a gente pode chamar de MA, para ficar igual a questão ali. Essa é uma questão olímpica, né? Você vai ver que ela é bem interessante. A média aritmética, na verdade, vou colocar aqui dois termos, para você entender melhor. Se eu estiver considerando três, tudo bem, também vale. Mas para dois termos, o que, que eu tenho? Ora, fácil, professor. Soma os dois, divide por 2. Moleza, né? O que, que acontece se o A fosse igual ao B? Ora, se o A for igual ao B, eu vou somar o A mais A sobre 2. Isso vai dar 2A sobre 2, que vai dar o A. Ou eu poderia colocar também B sobre 2, que me daria 2B sobre 2, que dá o B. Né? Quem é a média? Então, se eles forem iguais, ó, dá um deles. Quando a média aritmética de dois números for iguais, é o próprio número, né? Sacou? Então, se eu colocasse, por exemplo, a média aritmética entre 3 e 3, pronto, não tem que fazer conta, é 3. É o próprio número, né? O que, que acontece para a média geométrica? Ah, professor, a geométrica era boa. A gente calculava a raiz quadrada quando era dois números do produto. Perfeito. O que, que acontece se o A for igual ao B? Olha só, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar com a média aritmética de AA ou de BB, tanto faz. E aí a gente vê que elas de fato são iguais. Será que isso é verdade? É, porque ó, quando eu calculo aqui, eu vou ficar com A vezes A. Isso vai dar raiz de A quadrado, que é A. E quando eu calculo aqui, eu vou ficar com B vezes B, isso vai ficar raiz de B quadrado, que é B. Sacou? Porque a gente está considerando a média valor positivo, né? Que a gente definiu. Então veja que as médias ficam iguais quando os números são iguais, ó. Tanto a média aritmética quanto a geométrica são iguais. E a harmônica também. Se eu pegar a harmônica, vamos pegar a harmônica para dois valores, ó. A média harmônica de AB, a gente tinha duas formas, né? Quando a gente demonstrou, eu podia colocar duas vezes o produto pela soma, lembra? Ou eu podia colocar o inverso, né? Eu colocava, são dois números, eu colocava 2 sobre 1 sobre o inverso de A, mais 1 sobre o inverso de B. Tem essas duas formas para geométrica, né? Ou para harmônica, né? Como nós demonstramos. Se eles forem iguais, você vai ver que também dá igual. Então, uma primeira propriedade talvez fosse essa, ó. Né? A média aritmética. Se A foi de dois números, se for 3 também, se for 4 também. Se os 3 forem iguais, os 4 forem iguais, então eu posso dizer que a média aritmética de um mesmo número, sei lá, A, né, é igual à média. Vou colocar melhor, né? Vamos escrever melhor isso aqui para não ficar numa linguagem muito sobrecarregada. Ó. Para valores iguais, o que, que a gente tem? A média aritmética é igual à média geométrica, que é igual à média harmônica. Tudo bem? E se for diferente, professor? Em geral, a média aritmética é maior que a média geométrica, que é maior que a média harmônica. Tudo bem? Para valores diferentes. Ok? Isso aqui é fácil de se demonstrar. E uma terceira propriedade, que é a que vai permitir a gente resolver a questão, é que se eu multiplicar a minha média aritmética, tá, pela minha média harmônica, eu obtenho o quadrado da geométrica. Olha que interessante.
Então eu vou deixar a demonstração da 2 como exercício e vou demonstrar essa terceira, que é a que vai permitir a gente resolver essa questão, ok? Para a aula não ficar gigantesca. Eu vou apagar esse rascunho. A gente já sabe que a média agora é igual quando os valores são iguais. Vamos demonstrar essa terceira, é bem imediata a demonstração, na verdade, né? Porque veja, como é que eu provo essa terceira propriedade? Olha só. Eu estou querendo provar que MA e MH é igual a MG quadrado. Quando eu quero provar que um valor qualquer, vamos colocar aqui, ó, um A grande é igual a um B pequeno, eu tenho duas maneiras. Ou eu saio daqui e chego lá, ou eu saio de lá e chego aqui, ou eu posso fazer também o seguinte, eu saio desse cara, chego no terceiro, e saio desse cara, chego no mesmo terceiro. Se eu sair daqui, chegar em C, e sair do outro lado, chegar em C, também eu demonstro que é igual. Então essas são as formas de demonstração de igualdade em matemática. Ou eu saio do primeiro termo e chego no segundo, ou saio do segundo e chego no primeiro. Ou então eu posso considerar a ida e a volta, né? A condição necessária para ir e suficiente. O se, somente se. Tudo bem? Eu saio de A, chego no B, depois saio do B, chego no A, e eles são iguais. Ou eu provo que o A é igual a um C e o B é igual também a um C. Então eles também são iguais. Essa é a forma de provar a igualdade em matemática. Então vamos lá. Dada essa pequena pausa lógica, a gente pode considerar o seguinte aqui, ó. Olha como é simples. Quem é MA vezes MH? Vamos lá, ó. Para dois termos. Vou fazer para dois, mas a gente podia fazer para 3, 4, por indução para N, né? Para qualquer valor. Então vamos pegar aqui para dois termos, já que a nossa questão trata de dois termos ali, ó. A média aritmética é a soma, professor. A mais D sobre 2. E a média harmônica, quem é? Posso usar a primeira ou a segunda relação. Vou usar essa primeira aqui, que é mais rápido, ó. 2AB sobre A mais D. Ah, sacou, né? Ó, quando eu corto, o que eu fico? Fico com AB. Ok? Agora eu vou pegar a média geométrica ao quadrado. O que é a média geométrica, professor? A média geométrica de dois termos é a raiz deles. Então, se eu tiver com isso aqui, ó, eu sei que eu posso elevar os dois lados ao quadrado, passar a raiz, na verdade, né? Colocar aqui, ó. E eu chego aonde? Eu chego no mesmo valor, né? Eu chego no mesmo valor. A, B. Quando eu elevar ao quadrado, olha lá. Então eu estou mostrando o quê? Que eu saí do primeiro membro, cheguei em AB. Saí do segundo membro ao quadrado, né? Cheguei em AB. Ok? Bom, o que está me dizendo? Está me dizendo, né, que eu cheguei num C de um lado e cheguei num C do outro. Pronto, então está demonstrado, eles são iguais, né? Ou seja, isso daqui, ó, vale, ok? Como queríamos demonstrar. Vou apagar essa demonstraçãozinha e vamos atacar nossa questão, já que a gente já tem o que a gente precisa, que é essa segunda propriedade aí, ok? A primeira e a terceira foi de lambuja, né? A primeira e a segunda, a primeira e a terceira. Coloquei aqui a setinha no lugar errado, né? A gente demonstrou essa aqui, ó. A gente fez para dois valores, mas é bem imediato, né, a demonstração. Então tá ok, a gente provou as duas. Vamos lá, como é que a gente resolve nossa questão? Eu sei da matemática que quando eu tenho um produto de bases diferentes e tem uma potência, a mesma potência, você pode falar, professor, bases iguais. Não, base diferente. Tem a outra da base igual, mas não é essa que eu quero, não. Eu quero essa aqui mesmo. Eu posso escrever isso assim, ó. AB elevado a M. Sacou? Porque aí, ó, esse cara desce, né? Potência de produto. Eu posso distribuir o expoente. Sacou? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos pegar a nossa questão do jeito que ela nos foi dada. Ela nos foi dada o quê? MA ao cubo vezes MH ao cubo, dando 4.096. Eu posso escrever isso usando essa propriedade como MA vezes MH, só que aí é ao cubo. E aqui, 4.096 é um número muito especial, ele é uma potência de 2. A gente quase não chega lá, né? Ó, se você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 várias vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 64. 128. 256. 512. 1024. 2048. 4.096. Olha lá, uma potência de 2. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então isso aqui, na verdade, ó, é 2 elevado a 12. Sacou? Então você tem que ser amigo dos números, essas potências básicas, pelo menos até essa 4.096 tem que se tocar, né? Essas questões olímpicas são assim, elas te dão tem que ter um conhecimento a mais. Não é só pegar a fórmula e jogar lá, não é receita de bolo. Feito isso, como é que eu elimino agora, né? Vamos colocar aqui, ó. Como é que eu elimino esse cubo aí? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer duas coisas. Primeira coisa, olha só. Quem é esse produto? Ah, professor, é o mg quadrado. Perfeito, ó. Esse produto é o mg quadrado. Então vamos lá, ó. Isso aqui vai ficar o quê? mg ao quadrado elevado ao cubo e do outro lado 2 elevado a 12. Ora, isso é o mg elevado a sexta e aqui 2 elevado a 12. Ok? Olha que bonita a questão. Posso passar aí
a raiz sexta, aí eu vou ficar com 2 ao quadrado. Bom, eu quero que fique um quadrado, então eu vou passar raiz cúbica. Passe raiz cúbica dos dois lados. Então eu vou ficar com raiz cúbica de mg a sexta. Tudo que eu fizer de um lado eu faço do outro. Se eu fiz, a mesma coisa de elevar um terço, né? Eu elevei os dois lados a um terço. A mesma coisa de passar raiz cúbica dos dois lados. Isso vai ficar mg, 6 dividido por 3 ao quadrado. E aqui 12 dividido por 3 dá 4. Ora, mais 2 a quarta é quanto? 16. Ok? Então eu estou aí com o quê? A média geométrica. Para tirar esse quadrado, eu posso passar raiz quadrada, né? Só considero o valor positivo, não preciso me preocupar com o módulo aqui nas médias. Então aí, a média geométrica é raiz de 16, que é 4. Mas eu não quero calcular essa raiz. Eu quero achar, não é de dois números que a gente está considerando, olha lá, ó. Eu quero achar, então, quem? Dois números que multiplicados dá 16. Esses números são distintos, né? Se fossem iguais, as médias seriam todas iguais, lembra? Então eu quero que eles sejam distintos. Quem é que 2 vezes 8? Ah, é mesmo, professor. É, 2 vezes 8, 16. Pronto, achei o A e o B. Olha aí, ó. Se eu achei o A e o B, acabou. Porque ele quer quem? Ele quer a média aritmética entre eles. Então, a média aritmética entre 2 e 8, olha lá, ó. Primeira relação, eu só preciso somá-los e dividi-los por 2. Isso é 10 dividido por 2, que vale 5. Dando como resposta a alternativa D de dado. Simples assim. Exercício 4. Se o produto da média aritmética entre dois números inteiros não nulos A e B, com a sua média harmônica, é igual ao dobro da sua média geométrica, então o menor valor, vou destacar isso aqui, hein? O menor valor de A mais B é. Bom, essas questões olímpicas, em geral, você tem que ter só ter sangue frio para montar, né? Porque eu vejo, ele está dizendo aí o seguinte, ó. Vou chamar de MA a média harmônica, para facilitar, ok? Essa é a. Não, aritmética, tá? Essa é a aritmética. Ele não deu harmônica, não, né? Sua média deu harmônica, MH. MH é a harmônica, pronto. Aí a gente distingue as duas. Só preciso montar o que ele falou, olha só. O produto da média aritmética, então MA, vezes, produto é multiplicação, né? O produto da média aritmética entre dois números inteiros não nulos com a sua média geométrica, com a sua média harmônica, é igual ao dobro da sua média geométrica. Ah, ele deu as três aí, ó. Interessante. Bom, no exercício anterior, a gente provou o quê? A gente provou umas propriedades, né? Provamos uma propriedade muito interessante. Né? Propriedade pouco usada, mas muito interessante. Ó. Eu sei que o produto da média aritmética com a média harmônica, né? Dá quem? Dá a média geométrica. Você lembra disso que a gente provou? A aritmética com a harmônica dá a geométrica. Então eu vou usar esse fato aqui, ó. Esse produto já está na marca do pênalti, é só chutar. Isso é quem? Isso é a média geométrica, que vale 2 vezes a média geométrica. Não é? E aí, como é que a gente resolve isso agora? Bom, eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte. Quando eu faço isso da forma como está aqui, média aritmética vezes a média harmônica, dando a média geométrica, ao quadrado, né? Quadrado. Eu tenho que pensar que esse mg, que é a média geométrica, é como se fosse uma variável. Então, isso que eu tenho que pensar. Como se isso aí fosse uma variável que eu quisesse calcular o valor dela. Como se fosse um x, um a, um b. Então, o que eu vou fazer é como se fosse uma equação e eu quisesse calcular o valor dessa variável. Esse 2mg pode ser subtraído dos dois lados. Ou posso trazê-lo com sinal trocado, se você prefere assim. É como se fosse uma variável, percebeu? Como se fosse uma equação quadrática. E é uma equação quadrática incompleta. Eu posso colocar esse mg em evidência, ó, ele vai ficar quem? Vai ficar mg menos 2, isso dando zero. Percebeu? Então é isso que eu tenho que me atentar, que é como se ele fosse uma variável, né? Eu estou resolvendo a equação para achar o valor dessa variável. Coloquei ele em evidência, eu estou com um produto dando zero. Quanto que um produto dá zero? Ora, quando um dos fatores for zero, né? Usou os dois. Primeiro pode ser zero. Bom, mas a média geométrica dando zero, o que que acontece lá? Vamos ler nossa questão. Se o produto da média aritmética entre dois números inteiros, opa, olha aqui, ó, não nulos, acabou. Esse caso não me serve. Sacou? Então, o segundo fator precisa ser zero, ou seja, mg menos 2 precisa ser zero. Se eu somo 2 dos dois lados, ou mando esse cara embora com sinal trocado, eu acho a média geométrica que vale 2. Ele queria o quê? Então, o menor valor de A mais B. Bom, a média geométrica dando 2, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque significa o seguinte, a média geométrica entre dois números, a média geométrica entre A e B, é quem? É a raiz de A, B. Né? Então, para eu achar esse 2, olha só, as questões olímpicas são miraculosas, né? Significa que eu calculei uma raiz e achei 2. Quais os números que me dão raiz 2? Eu peguei dois números, ó, multipliquei,
pela definição de geométrica, e esses dois números me deu quanto? Me deu 2. Ora, mas para o produto dentro da raiz dar uma raiz que me dê como resultado 2, eu tenho algumas possibilidades, eu tenho que estudá-las. Bom, isso aqui teria que ser 4. Bom, quanto que vai ser 4? Pode ser 1 e 4. A ordem não importa, né? 4 e 1 ou 1 e 4, tanto faz. Mas poderia ser também 2 e 2, porque 2 vezes 2 também dá 4 e a raiz vai me dar 2, sacou? Ou poderia ser aquele outro contrário, né? 4 e 1, mas aí é a mesma situação, né? Não vai mudar nada. 4 e 1. Então, em todos os casos, ó, eu estou esgotando, porque mesmo que eu inverta a ordem não vai mudar nada, porque ele quer o quê? O menor, tá aqui, ó, o menor valor de A mais B. Bom, se eu somar 1 mais 4, dá 5. Se eu somar 2 mais 2, dá 4. Se eu somar 4 mais 1, também dá 5. Então, independente da ordem, né? O menor valor da soma sempre é quanto? Ó? Independente da ordem, é 5. Portanto, o gabarito fica sendo a alternativa D de dado. Ok? Simples assim. Exercício 5. Qual a média harmônica entre dois números, sabendo que a média aritmética e a média geométrica entre eles é 20 e 10, respectivamente? Bom, a gente precisa, para resolver essa questão, né, só saber aquela propriedade que a gente já mostrou. Qual a propriedade? Se eu tiver a minha média harmônica, né, multiplicado pela minha média aritmética, né, com a harmônica, isso me dá a geométrica ao quadrado. Lembra disso? A demonstração é muito imediata, né? Porque se você olhar a média aritmética entre dois números, A e B, nada mais é do que a soma entre eles dividido por 2. Fazer para 2, mas vale para 3, para 4, tá bom? Aqui porque ele colocando dois números em geral. E aqui a harmônica, quem é a harmônica entre A e B? Ora, é 2AB sobre A mais B. Ou 1 sobre 2, né? Vou colocar aqui, ó, 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. As duas formas valem, né, para a harmônica, como a gente demonstrou em aula. E por último, a geométrica, né? A geométrica é a raiz de AB, né? A média geométrica entre dois termos, A e B. Vou colocar aqui, ó, entre A e B. Então, é raiz de AB. Bom, então o que a gente tem aqui? A média aritmética, olha só, é A mais B sobre 2, vezes a harmônica quem é? Pode pegar esse primeiro fato aqui, ó, 2AB sobre A mais B. Bom, mas quando eu faço isso, ó, esse AB com esse AB cancelam, e o 2 com 2 cancela, então eu fico com AB. Mas lembra que se eu pego aqui a mg como sendo a raiz de AB e elevo ao quadrado, ó, mg ao quadrado vai me dar quem? Vai me dar AB. Então, na verdade, a AB quem é? Ora, é a mg quadrado, ó, como queríamos demonstrar. Então tá fácil, porque agora, olha só, o que eu vou nem fazer ali do lado, vou fazer aqui, aliás, aí embaixo fazer do lado. Ó. Quem é a minha média harmônica? Vamos pegar, ele deu os valores, não deu? Ó? Sabendo que a média aritmética, então ele deu dois valores, a média aritmética, porque então respectivamente, né? E a média geométrica. Então tem os dois valores aí, ó. Então eu vou substituir, né? Quem? Ó, no lugar da aritmética, eu vou pôr o que ele me deu lá, 20. No lugar da geométrica, eu vou pôr o que ele me deu lá, ó, 10. Então vamos lá, ó, 20 vezes a média harmônica é igual a 10 ao quadrado. Percebeu o que eu fiz? Eu substituí os valores, né? Ó, que ele me deu, olha só, o 10 e o 20. Aí acabou. Aí virou brincadeira de criança, né? Porque eu posso dividir os dois lados por 20, ou então aqui, ó, passar o 20 dividindo, se você prefere assim. E aí, portanto, a média harmônica é 10 dividido por 2, 5. Ele queria o quê? Qual a média harmônica? Acabou. Esse valor aqui, 5. Alternativa A. Simples assim.